Olá, bem-vindo à terceira parte da aula sobre ensaios. Hoje nós vamos conversar sobre ensaios não destrutivos. Na primeira aula a gente conversou sobre o que é o ensaio, quais são as suas importâncias. Na segunda aula vimos ensaios destrutivos e hoje nós veremos sobre ensaios não destrutivos. Eric, o que é um ensaio não destrutivo? Segundo a Agência Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, os ensaios não destrutivos são testes para controle da qualidade realizados sobre peças acabadas ou semi-acabadas para detecção de falta de homogeneidade ou defeitos através de princípios físicos definidos, sem prejudicar a posterior utilização dos produtos inspecionados. Me explica. Seguinte, ensaios não destrutivos, você vai aplicar um determinado ensaio para ver uma propriedade daquele material e, a partir dessa propriedade, você vai dizer se existe um defeito ou uma não homogeneidade em um determinado ponto. Só que a característica desse tipo de ensaio é, depois que você aplica esse ensaio, você pode reutilizar aquela peça ou material. Ou seja, você não destrói o seu material, você mantém a integridade dele. Então, esses testes não danificam permanentemente a peça ensaiada. Eric, ótimo. E quais são as vantagens e desvantagens quando a gente trabalha com ensaios não destrutivos? Seguinte, vantagens. Primeira vantagem, você não destrói o objeto. Então, você consegue fazer o ensaio no objeto e reutilizá-lo depois. Segundo, você pode utilizar a peça de interesse que você queira. Por exemplo, quando você vai no aeroporto, você passa a sua mala no raio-x e, após o processo, você pode pegar a mala de volta. Então, você inspecionou a sua mala e reutilizou aquela mala. Com isso, você pode fazer uma coisa chamada engenharia diagnóstica, que é verificar a situação, as propriedades internas do seu material conforme a continuidade dele. Vai verificar como é que ele está por dentro e verificar se precisa ou não de uma manutenção, se já está na hora de fazer alguma troca e tudo mais. E como você está olhando por dentro, você pode também observar o quê? Características estruturais desse material, para ver se existe uma trinca, para ver se o material está bem soldado, se está tendo algum tipo de entupimento. Então, você consegue observar a estrutura desse material. Já como desvantagem, a gente tem, por exemplo, mão de obra qualificada. Os ensaios não destrutivos precisam de pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que estudaram uma determinada técnica para poder aplicá-la. Algumas técnicas são bem simples, outras realmente precisam de pessoas muito qualificadas para isso. Então, uma desvantagem é que você tem uma mão de obra qualificada que geralmente é um pouco mais cara. Além disso, existem equipamentos muito caros. Por exemplo, um tomógrafo, que pode custar na faixa de milhões de reais, 1, 2, 3 milhões de reais. E quais são os principais ensaios não destrutivos, Eric? Primeiro, mais simples, inspeção visual. Depois temos líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrente parasita, estanqueidade, ultrassom, radiografia, radioscopia e gamografia. Me fala um pouquinho de cada um, Eric. Sim, vou te falar de maneira geral sobre cada um desses ensaios. Primeiro ensaio não destrutivo, inspeção visual. Você simplesmente olha para aquela peça e vai verificar se existe alguma trinca superficial. A vantagem dessa inspeção é porque é uma inspeção rápida e barata. Você só precisa geralmente de uma lanterna e de um espelho. Então a pessoa treinada, ela vai olhar e vai ver se existe alguma trinca na superfície. A desvantagem dessa técnica é que você simplesmente vê a superfície, você não vê sob a superfície, você não vê a parte interna do material. Então é um pouco mais complicado de você enxergar o que não é superficial. Já os líquidos penetrantes, você faz uma limpeza na superfície e aplica um determinado líquido.
Esse líquido vai penetrar no seu material, vai recobrir o seu material, você vai colocar um fixador. E depois você vai limpar a superfície para retirar esse líquido. Se tiver alguma superfície, alguma não homogeneidade na superfície, o que vai acontecer? O líquido vai penetrar nessa trinca e vai modificar. Então, quando você limpar a sua peça, você vai ver que a trinca ainda está colorida. Tudo bem? Vantagem do líquido penetrante. É um ensaio relativamente barato e rápido. Só que a desvantagem é que você precisa fazer várias limpezas dentro da superfície. Primeiro, limpar o material, aplicar o líquido, aplicar o selador, retirar o líquido, e aí sim você tem a sua resposta. Partículas magnéticas. Qual é a ideia? A ideia é que você utilize um material magnético dentro de um líquido. E você vai aplicar essa suspensão na superfície de um material que também seja a base de ferro. Por quê, Eric? No momento que você aplicar esse material e aplicar um campo magnético, as partículas magnéticas elas vão se agrupar nos locais onde tem uma descontinuidade. Então, onde tiver um defeito, uma trinca interna ou superficial, você vai ver um acúmulo dessas partículas magnéticas e ali você sabe que existe uma descontinuidade. Então, é um processo relativamente barato e simples. Só que a restrição é que o seu material precisa ter características magnéticas ou ser suscetível a magnético, ou seja, tem que ser a base de ferro. Corrente parasita. O que é isso? Na corrente parasita, você coloca um equipamento em contato com o seu material, que também precisa ser metálico. Aí, esse material ele é um indutor, ou seja, ele gera um campo magnético. No momento que ele gerar um campo magnético e esse campo magnético tocar no material, ele vai gerar uma corrente elétrica. Vai gerar uma corrente elétrica dentro do seu material. E essa corrente elétrica vai passar pelo material. Se por acaso essa corrente elétrica tocar numa descontinuidade, existe uma propriedade chamada impedância, que é a facilidade de passar a corrente elétrica. Então, nessa descontinuidade, a impedância muda. Então, no seu equipamento, você vai ver uma pequena curva. Quanto maior for a sua trinca ou o seu defeito, maior vai ser essa curva. Quanto menor o seu defeito, menor vai ser a curva. Então, ele é muito utilizado para materiais metálicos, para ver soldas, trincas, para ver se tem descontinuidade no seu material. Então, é um processo relativamente barato, só que você precisa de um material, um equipamento eletrônico. Desvantagens. Você não consegue usar em materiais não metálicos ou não condutores. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma tubulação de polímero, um plástico, uma borracha, esse tipo de ensaio não funciona. Estanqueidade. A estanqueidade é um ensaio que serve para medir vazamentos em tubulações. Então, qual é a ideia? Você pega um equipamento, esse equipamento ele injeta um gás e ali tem um manômetro, que serve para medir pressão. Então, quando você injetar o gás, você vai aumentar a pressão do sistema. E você vai registrar isso no manômetro. Se por acaso existir um vazamento, essa pressão vai tender a diminuir. Então, ali você consegue identificar onde tem um vazamento e quanto está vazando. Eric, onde é que eu aplico o ensaio de estanqueidade? Normalmente você vê tubulações, tanto externas quanto enterradas. Então você sabe se está tendo algum tipo de vazamento de gás, de líquido. É muito utilizado em indústrias, por exemplo, a indústria de petróleo, onde você tem transporte de gases. É muito utilizado na indústria também de transporte de gases, por exemplo, o metano, o butano. E é um teste que é muito, muito utilizado dentro da indústria
Porque como você não consegue ver vazamento de gás tão facilmente, porque nem todos os gases têm cheiro ou cor, a partir da diferença de pressão, você localiza exatamente o seu ponto de fuga. Ultrassom. O que é um ensaio de ultrassom? Ensaio de ultrassom é basicamente você aplica uma onda sonora, uma onda de ultrassom, essa onda bate no seu material e ela faz um eco. No momento que a onda retornar, você sabe se ali tem uma descontinuidade ou não. Se houver uma descontinuidade, no seu equipamento aparece um pico. E esse pico me indica qual o local e a profundidade dessa descontinuidade. É um dos ensaios mais utilizados e mais simples na indústria. Então você consegue fazer, por exemplo, você quer ver se está tendo um vazamento numa parede. Antes de você sair quebrando a parede, você pode utilizar o ensaio de ultrassom para ver se realmente naquele pedaço está tendo um vazamento. De todos, é uma das técnicas mais simples, mas que você tem capacidade de utilizar não só na indústria, mas fora dela também. Você pode usar em domicílios, você pode usar em empresas. Para quem quer começar a fazer o seu próprio negócio, é uma técnica relativamente barata. Você vê materiais de R$ 1.000 a R$ 4.000. Beleza? Radiografia. O que é a radiografia? Vocês, como técnicos em radiologia, estão muito acostumados a trabalhar com radiografia no hospital. Quando a gente vem para uma indústria, a ideia é que eu consiga observar também a estrutura interna de um material, de uma tubulação, de uma peça. Então, quando você aplica a radiografia, você consegue ver como essa peça está conectada, se tem algum defeito, se tem alguma trinca, alguma rachadura. Então, o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Você coloca a peça, em frente à peça a sua fonte de raio-x ou raio gama e atrás um filme. Essa peça vai ser irradiada, aonde for irradiada na peça e essa peça absorver a radiação, atrás vai ficar prateado. Aonde o filme sofrer a radiação, for excitado, vai ficar preto. Então você tem diferenças de tonalidade de cinza ali, o gradiente de cinza. E por último, a gente tem, por exemplo, a radioscopia, que é uma técnica muito utilizada para inspeção de objetos e malas, que é aquela técnica que você está acostumado a enxergar, acostumado a ver em aeroportos, onde você passa um objeto e esse objeto ele é irradiado. Só que atrás desse objeto não tem um filme, e sim uma placa que é fotossensível, ou seja, ela é iluminada, ela é sensível a essa radiação, e dependendo do nível da dose, você tem colorações diferentes, tonalidades diferentes. Então você consegue ver a conformação da sua peça e a modificação de cor, por conta da densidade e espessura desse material. Tanto ultrassom, quanto radiografia, quanto radioscopia serão abordados na última aula, na parte de técnicas radiológicas. Eric, então aqui eu estou colocando um resumo do que você consegue enxergar e qual a técnica aplicar. Então eu tenho uma superfície e nessa superfície eu tenho defeitos. O que eu consigo fazer quando o meu defeito é superficial? Ou seja, eu tenho uma descontinuidade superficial. Primeiro, a gente consegue ter um ensaio visual. Eu enxergo aquele defeito se ele for relativamente grande. Se for uma técnica de ultrassom, a gente consegue ver picos ou a própria imagem dessa superfície. Na partícula magnética, a gente vê o quê? Um amontoado dessas partículas. Então você começa a ver um pequeno morrinho de acúmulo desse material. O eletropotencial, e tanto a resistividade elétrica, você vê modificações das propriedades elétricas do seu material. O ensaio eletromagnético
você aplica uma corrente e pela diferença de resistência ou impedância, você consegue ver se ali tem um defeito. E líquido penetrante, você acumula um líquido e se aquilo ali tiver um defeito ou uma descontinuidade, a descontinuidade vai ficar colorida. Já para descontinuidades internas, ou seja, que não são superficiais, a gente precisa de outras técnicas. Por exemplo, raio gama, raio X, ultrassom, a parte de termografia, que eu consigo ver temperatura, ou resistividade elétrica. Todas essas técnicas são utilizadas na indústria quando eu preciso ver materiais e defeitos internos. Cada uma tem vantagens e desvantagens. Eric, onde eu, técnico em radiologia, posso trabalhar? Você vai trabalhar, por exemplo, com raios gama, raio X e ultrassom. As outras técnicas normalmente são realizadas por técnicos em mecânica, mas nada te impede de estudar sobre o tema e fazer cursos de aperfeiçoamento, porque algumas técnicas não têm necessidade de ter um registro ou um diploma, porque são técnicas mais simples. Então, você pode utilizá-las, por exemplo, inspeção visual, a parte de partículas magnéticas, mas você precisa estudar sobre a técnica, porque você tem que entender as características e especificidades de cada uma delas. Aqui eu estou colocando um resumo das principais técnicas, quais são as características dela, a sua sensibilidade, o valor que você precisa, onde você pode treinar, se precisa realmente de treinamento, de formação ou não. Então, como eu te falei, aqui, o técnico em radiologia, onde ele utiliza? Ele vai trabalhar com ultrassom e o raio-x, que são as principais técnicas dele. Então, você precisa de formação desse profissional. Já a partícula magnética e líquido penetrante, você não precisa de uma alta formação. Então, se você fizer um curso, um treinamento, você pode aplicá-lo. Não tem problema. E aqui eu estou colocando outras características, vantagens, desvantagens e limitações para vocês. Tá? É uma parte mais instrutiva. Não necessariamente você vai precisar decorar todas, mas eu aconselharia a entender pelo menos os conceitos básicos e a limitação de cada uma delas. Galera, então, a aula de hoje a gente conversou sobre ensaios não destrutivos, vimos os principais ensaios, existem outros ensaios, tá? E a partir da aula que vem, a gente já vai começar a discutir outras características, mas agora focando mais na parte de radiação. Muito obrigado, até a próxima aula.